Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design de hoje está começando. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a Mostra Elite, mostrar um ambiente que está super bacana lá para vocês irem visitar. Comigo aqui no estúdio tá minha mãe, Jaqueline Zarpelon, como vocês muito bem sabem, né, Jaque? Tudo bem, Constança, boa tarde. Boa tarde. E hoje também estamos com a presença da arquiteta e designer Silvia Mucilo. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Vamos começar contando um pouquinho sobre... Antes da gente entrar numa novidade que está apenas um mês rolando pelo shopping em Iguatemi, que vocês vão ter que esperar um pouquinho para saber, vamos contar um pouquinho da tua trajetória profissional como arquiteta, as experiências que tu já teve nesse caminho. Conta um pouquinho para nós. Então, comecei trabalhando numa multinacional chilena que desenvolvia ferragens para a indústria moveleira. Então, nessa etapa eu tive muito contato com a marcenaria, né? Com todo esse mundo que é além da madeira, né? Do que compõe, mas a parte mais técnica, né? A ferragem. E depois dessa etapa eu fui para a parte de design e design de interiores, principalmente a linha residencial. Residencial. Sim, nada como ter toda aquela... Começar nessa área mesmo, né? Tendo essa experiência, conversando com as pessoas, quais são as intenções para sua morada, né? Fazer um apartamento inteiro, uma casa inteira, ou um quarto que seja, né? Isso. Sempre a gente tem o nosso primeiro trabalho, né? Exatamente. E esse contato, nessa experiência com a ferragem, depois a marcenaria, tu vai desenvolvendo essa habilidade do desenho, do detalhe, né? Do detalhe, isso que eu ia dizer, né? Que não é todo... O ambiente é todo projetado, mas quando tu chega num mobiliário, numa mesa, em algo que tu queira desenvolver, tu também tem que ter esse domínio, né? Sim. Uma porta, que tipo de gaveta, qual é a corrediça? Uma corrediça invisível, né? Então, e hoje tem, né, a opção com amortecimento, sem amortecimento, ela na lateral, oculta, então detalhes que fazem a diferença. Fazem a diferença e vão mostrando a modernidade, né? Isso. Muito bom. E o bom é que tu tendo essa experiência, tu já sabe dar aquele olhar bem especial na hora de criar, né, Silvia? Sim, é verdade. Não, daí vai... Eu gosto muito desse preciosismo, assim, do produto final. E aí, vamos contar um pouco de uma poltrona premiada, né? Isso. Tu trabalha junto com uma equipe que tem designers e tal, e tu fizeste uma poltrona. Vamos mostrar, Constanza. Isso, eu com a designer Betânia Migues, nós criamos o Estúdio SB e iniciamos com a poltrona Angélica, né? Que foi um desenvolvimento, ela é toda feita com um tramado manual com esferas de bracatinga, que é uma madeira aqui do sul, que ela tem a característica bem resistente. Então essas esferas são tramadas em corda náutica e depois fizemos a amarração nessa estrutura de ferro. Que legal, ela fica super diferente. E o conforto dela... Leve, eu ia dizer, ela tem todo o jeito de ser super confortável, e a angulação, toda essa questão, e a estética tá lindíssima, né? E aonde que ela foi premiada, para que as pessoas saibam? Ela teve a premiação no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, e foi o 30º prêmio da edição da premiação. E em seguida, ela foi selecionada para Nova York Verso Design. Ai, que legal. Foi bem bacana. Então, e esse ano foi com o prêmio da Visual Design aqui do Rio Grande do Sul. Muito legal. Hoje ela é produzida por uma fábrica em Garibaldi, né, e é comercializada pelo nosso estúdio.
E aí fazer só sob encomenda. Isso. Muito bem. E me conta um pouquinho, então, vamos entrar no mundo da carriola. Sim. Conta um pouquinho para nós o que é a carriola, como é que surgiu esse conceito, que tá há um mês no Iguatemi, circulando pelo shopping, né, Silvia? Isso, a gente brinca que ela gira pelo Iguatemi. Ela iniciou um mês, então, eu digo que é um produto, né, porque ela não é uma loja e nem um quiosque. A nossa ideia veio de uma ideia original, a primeira venda móvel em shopping do Brasil. Então, a ideia é remeter a carrocinha que a gente vê em praça, que a gente vê na praia, para dentro do shopping. Uma nova modalidade. Mas o conteúdo é importante, né? Sim. O projeto disso. Então, assim, ó, é uma carrocinha, tem a ver com praça, né? Isso. Porque todo mall de um shopping é uma grande praça. Isso, exatamente. E aí eu te pergunto, conta pra nós o que é o conteúdo dessa Pois carriola. É um produto, assim, bem festivo. Festivo, que muita gente ama. Eu sou apaixonada, eu vou te dizer, né? Nessa época do ano ainda. Meu Deus! Então, a carriola veio com a proposta de taças de espumantes. Olha, que legal. Então tu pode estar andando pelo shopping, passeando, olhando as vitrines, curtindo aquele clima, mas acompanhada de uma tacinha, né, gente? Porque ninguém é tão forte assim para não aceitar uma tacinha de espumante, né? É verdade, é bom. E como é que surgiu, assim, a ideia da estética da carrocinha? Conta um pouquinho mais. Pois é, primeiro veio essa proposta de, né, vamos trabalhar com um móvel dentro, Sim. né? Então, o conceito, vamos buscar o que nos remete, a carrocinha é uma das primeiras formas de comércio, então, a criação, buscamos a ideia de um clássico, né? Aquela forma mais clássica, cores mais neutras, que também acho que remete a elegância da espumante, né, desse conceito. E a parte que ela tem em ferro, a gente buscou o cobre, que é vem um pouco daquela palheta do dourado, né, então... Que traz a sofisticação, né? Que também remete a... Tu teve uma inspiração que é uma referência muito forte, né, porque... Pensa só, uma champanhe, um espumante, né? O que ela nos remete? A gente tá brindando, a gente tá curtindo, a gente tá em festa, comemorando. Justo. Então, tu tem que trazer essa ambientação também ali pra carriola, né? Isso, exatamente. Fazer uma pesquisa, assim... A gente teve a necessidade de criar um ponto fixo, um endereço no shopping, né? Então, qual que foi a proposta? Dentro do conceito do lounge, que só é o ponto onde a carriola abastece, né? Sim. Ele tem uma comunicação visual de verdes, né? Que é a ideia de ter a praça. Então, é um tapete verde para remeter a grama. E ele tem uma poltrona, que é a Spoon Chair, que é uma poltrona da Magis, que ela faz uma brincadeira de giro. Então, ela é como se fosse um peão. Sim. Que ela faz o giro de 360 graus, é uma sensação muito bacana, que passar pelo shopping vale a pena. Onde é que fica exatamente dentro do shopping? Fica, bom, o lounge ele fica no segundo piso, em frente às lojas Renner, no final, na ponta, né? Sim. E a carriola, ali só tem uma comunicação que a carriola está girando. Sim. Então, porque ela só vai ali se abastecer e daí já sai. Já sai. Muito Mas legal. ali tem essa identidade do giro, da poltrona, até pro pessoal fazer a conexão. E até se questionar o que é isso, né? Já começa a vir na memória, mas que interessante, né? Já começa a dar esses suspiros. Isso. Vamos ver algumas fotos, Constanza? Vamos ver umas fotinhas, pessoal. Aí foi um evento que nós fizemos que também a Carriola tá buscando essa parceria com os lojistas dos eventos. Sim. Então, trazer de uma forma diferente. Isso, que nós fizemos com a Ana, ela é visagista, e então trabalhamos. Olha que graça dela, que tá ficou a Carriola. Então, sempre com as taças, né, suspensas ali. Pois é, qual foi o princípio de tu ter colocado elas assim de cabeça para baixo, pendurada? Assim, é o que mais identifica, né, que ela é a carrocinha de espumante.
é ali essa parte. É uma brincadeira, né, até do design com, né, Claro, feito claro. à mão. Sim, ele fica aparente, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente vê, tu não tá vendo ali a embalagem, né? A garrafa do espumante, mas quando tu vê a taça, tu já identifica o que é. Isso, e aí tem aquele conceito sabe qual é do o bar, produto. né? Que Sim. Exatamente, que já era mais uma referência mais isso, antiga, anterior. Hoje a gente não vê tanto, né, na arquitetura de interiores. Sim, é verdade, passou aquela época, bar, né? com os copos suspensos. Mas tinha, era bem alta, né? marcante, O pessoal queria essa pegada do bar mesmo, né? Exatamente. Muito legal. E assim, aí algumas fotos de referências, né, Silvia? o conceito, eu acho, dele ser mais clean, assim, às vezes, umas imagens de referência, isso da festividade, né, do espumante. Sim. E por que não, né, estar no shopping, num passeio, num encontro, num happy hour, né? Lá está das suas referências. Exatamente, do clássico da carrocinha. Em algum momento acabou se perdendo, né? A não ser mais no litoral, muitas vezes se encontra, né? Não, ainda existem, tipo, ela tá revivendo de isso. pipoca, de churros, a carrocinha ainda é presente, né? Mas muito menos. Sim. Eu acho interessante essa expectativa de passar, né? Quando a gente tá vai de criança, vamos esperar o picolé passar. Sim. Eu acho que tem essa brincadeira. E ela bacana, é grande precursora, né? Depois teve aqueles que ficam nas praças, muitos... Os food trucks? Os food truck. Né? Então, mas é uma pegada... É o início. Mas é o que eu quero dizer, né? Aí as carrocinhas de Nova York também, né? Famosas, nas esquinas, né? Com os hot dogs, acho que tem. Muito bem, gente. Vou chamar o intervalo e na volta a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre a carriola. A gente volta já. E estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que também estamos ao vivo pelo Twitter, pelo YouTube, lá no Instagram e também no Facebook, que é onde os nossos vídeos e nossos programas diários ficam salvos lá. Então vocês podem assistir todo o conteúdo super interessante que a gente traz sobre arquitetura e design. E muito mais, né, Jaque? Na verdade. Com certeza, tem vários. A gente gosta de falar de muita coisa boa aqui no programa. Silvia, antes de eu largar e chamar o nosso videozinho para eles verem e sentirem um pouco mais essa vibe da carriola, me conta como é que tá sendo essa aceitação do pessoal, porque é um produto totalmente novo no mercado para dentro de shopping center, né? Então, como é que tá sendo essa aceitação? Quais são os feedbacks? É muito bacana, assim, esse contato com o público e ver as diferentes reações. Tem gente que só olha de canto de olho, assim, fica meio na dúvida. Será que eu vou? Será que eu não vou? Exato. Tem gente que gosta de beber e ficar ali conversando com a nossa equipe, trocando informações sobre espumantes. E tem gente que gosta de pegar sua taça e ir para o cinema e circular. Então, é muito diverso. Claro, o início, o pessoal não entendia muito bem se era uma promoção do Iguatemi, se era um evento. E acho que aos poucos vai se acostumando com a ideia de que a carriola veio para ficar, né? Exatamente. Coisa. E eu vou te dizer que eu acho que os lojistas devem adorar, né? Porque, tipo assim, aonde está a carriola? Eu quero que fique na minha loja, na minha fachada. Exatamente. Né? Porque realmente também é um chamarisco bacana, nós temos, né? assim, uma comunicação direta com os lojistas, de estar participando dos eventos e também estar servindo os clientes deles, né? Os clientes que estão dentro. E vocês têm uma variedade de produto de espumante ou vocês focam mais numa especialidade? Nós trabalhamos com a Aurora, né? O Brut, Rosé, Moscatel e Cave Gás. E nós temos também uma cave espanhola, Viva, que é bem para o final de ano, que ela tem toda uma proposta de cores e brilhos bem interessante. É uma Moscatel. E a carriola, ela não tem iluminação. Na realidade, ela está circulando, é essa praça, onde a cidadela são as próprias lojas, a iluminação do shopping, mas tu tem alguma intenção de em algum momento, ter alguma coisa de luz, por isso que ela consegue ser
mutante, né? Como funcionaria então se tu fosse fazer algum destaque, alguma coisa de iluminação? Então, esse primeiro protótipo que fizemos, né, os estudos iniciais, nós optamos em não colocar a parte de bateria, até por uma questão de peso, né? Toda uma proposta de funcionamento dele. Então, nós começamos a desenvolver, logo no primeiro mês, surgiu a necessidade de eventos também fora do Iguatemi. E começamos a desenvolver a mini carriola, que vai ter tanto a parte de refrigeração, com bateria e conversor, e iluminação em cima, a testeira toda com iluminação. Tá, mas me conta por que mini carriola? Mini carriola porque ela tem essa facilidade de... Ela vai ser metade do tamanho que temos, porque tem essa facilidade também de transporte. Sim, então, né? ela vai poder ser desmontada, leva E vários eventos. Legal. Isso. Qual a possibilidade também de personalização, né? Legal. Sim, imagina, tu vai para uma formatura, tu pode ir para uma festa de uma empresa, né? Sim, um coquetel, quer dizer, é uma coisa bem... E chama muita atenção, né? Isso. Muito linda. É bem diferenciado. Vamos chamar um dos videozinhos para vocês sentirem a vibe da carriola. Aqui em movimento, realmente, para o pessoal pegar... E sentir o clima de que ela está por todos os lugares, né, Silvia? Exatamente. E o shopping estava bem movimentado nesse bem dia. movimentado. E aqui chegando no cinema também, que é um local ótimo também, É um né, ponto bem legal, né? A pessoa vai lá assistir o filme, mas por que não? Tá, né? Bebendo uma champa. Exatamente. Muito legal. Girando por aí, pelo Iguatemi. E me conta um pouquinho, faz muito pouco tempo, né, Silvia, que tá no Iguatemi, que vocês lançaram essa ideia. Isso, um mês. Um mês. Iniciamos início de outubro, né? Então, estamos completando o mês. Muito legal. De projeto. E a outra pergunta, e tu, vai ter alguma ideia a nível de franquia? Porque isso aí é inédito, né? Em shoppings. E tu tem algum propósito de virar isso uma franquia? Sim, nosso projeto de franquias, ele já está em construção, né? Em desenvolvimento. E então, ele tem a ideia de estar em outros shoppings pelo Brasil e aeroportos também, né? Sim, que é um local muito que bacana. atrai também, né? Sim, aquelas horas de espera entre uma conexão ou outra. Isso. O pessoal normalmente vai para algum lounge dentro do aeroporto, mas por que não ter ali também no espaço de convívio de todo mundo, né? A carriola, que daí tu também tá ali com a possibilidade de beber um pouco numa champanhe, né? Isso. Com certeza, muito agradável, gostoso, quem não gosta, E nós estamos né? numa região, né, que tem, vinícolas maravilhosas, né, então... Sim, aqui a nossa parte gaúcha maravilhosa também, né? E a proposta da carriola é sempre ser espumante. Não, nós temos propostas do produto sendo desenvolvido, né? Modificando, aprimorando, vem um lançamento. Nós estamos pesquisando dentro dessa linha, né? Do mundo do vinho, da espumante. Pois é, que eu ia te falar. Se fosse numa estação do ano, por exemplo, outono e inverno, as pessoas gostam mais de um vinhozinho tinto, né? Não tanto espumante, que é mais gelado do que o vinho, né? Então, seria uma proposta bem interessante trazer esse lado mais invernal para a carriola, né? Sim, conforme a região e a época, com certeza. Ainda mais porque o espumante é gelado, é para verão, é para refrescar. Vai virar uma carriola temática. Por que não, né? Fica aí uma dica nossa. Exatamente. Muito bom. Nós temos mais um vídeo, né, Constanza? Não sei, acho que não. Já mostramos os nossos videozinhos. No nosso Instagram tem ali também outros vídeos que mostram essa interação também com os clientes que... Sim, o pessoal pode acompanhar, então, a carriola por onde, Silvia? Diz certinho para nós. Pelo Instagram, né, é carriola, carriola 2 R's e 2 L's. Né, origem italiana, bem. Sim. E então pode nos acompanhar lá e pelo Iguatemi no 2º piso.
É sempre segundo piso, Sempre ele não segundo vai piso. para outros andares. Não, sempre no segundo piso. Muito bem. Ele vai pro primeiro andar em eventos pontuais. Agora, Sim. com o Natal, decoração de Natal, nós estaremos em alguns momentos lá. Ah, legal, não dá para perder, né? bacana. Isso, com certeza. Iguatemi tá lindo, né? Tá lindo. Não, Sim, todo ano, natalina, né? todo É. ano. Tem que Ficou ir. bárbaro. Muito bem, Silvia. Muito obrigada, então, pela tua Obrigada, presença. A gente obrigada. adorou conhecer Foi um prazer. um pouquinho do seu trabalho e também da Carriola, porque ó, faz um mês, galera. Então tem, ó, muito Muita tempo pra coisa vocês nisso. irem, ó, conhecer, beber uma champa. Eu e a Jaque vamos, com certeza. Né, mãe? Não vamos perder. Vamos sim. Todo sucesso, então, pra Carriola. Muito sucesso, obrigada pela presença. Obrigada. Gente, vou chamar o intervalo. Na volta, nós vamos ter novos convidados aqui comigo e com a Jaque. A gente volta já. Gente, voltamos com a arquitetura e design de hoje. Tivemos um pequeno imprevisto que os nossos convidados estão um pouquinho atrasados, mas não tem problema, porque aqui o que não falta é pauta boa, né, Jaque? Eu acho, né, Constanza? Já que a gente está nesse clima de obra comercial, de lojas em shopping, eu sei mais do que ninguém o quanto essa mulher é esperta nisso. Então eu queria que tu Gente. contasse, mãe, um pouquinho da tua experiência no ramo comercial, como é que é esse processo dentro de projeto e de obra dentro de um shopping, porque é bem burocrático também, né? É burocrático, é uma coisa bem mais, bem peculiar, bem focado, assim, né? Porque o que acontece? O lojista, ele encontra seu ponto, ele deve ter todo o seu aparato, né? Qual é o produto que ele vai Sim. comercializar, ele deve fazer todo um treinamento com os seus funcionários. E é o que eu digo, né? O sucesso de um ponto comercial, de uma loja, seja em shopping ou não, é tu ter um bom produto, tu ter uma bela loja que chame muita atenção. Um né? bom profissional que faça esse projeto, Isso é né? importantíssimo. E também o treinamento, né? Então, esse trio tem que andar muito bem afinado para que tu tenha sucesso. E falando dessa parte burocrática, tu queria saber, então, a gente com as plantas faz toda a medição. Tem né? que ter aprovações também, né, Tem Jaque? toda uma aprovação. Então, primeiro é toda uma pesquisa, né? Qual é o teu produto? Ah, é uma joalheria, é uma loja de calçados, é uma loja na praça de alimentação, que é bem mais complicado de se fazer, né? Então, o pessoal que está iniciando, né? Na realidade, é um pool de projetos. Nós, no escritório, temos escritórios que são parceiros, que fazem a parte de elétrica, hidráulica, quando é na alimentação, né? Nós fizemos todo o arquitetônico, enfim. Tem parte de comunicação visual, que é do letreiro. Então, enquanto tudo influencia, na verdade. Influencia, e né? além disso, tem um prazo muito mais curto do que tu for fazer um projeto residencial, né? Com certeza. Olha, 30 minutos, 30 dias, 45 dias no máximo. A gente que já pegou 10, 12, 13 lojas do zero para inaugurar ao mesmo tempo, galera. Deve ser assim... não sei nem o que dizer, apenas é desafiador e é maravilhoso, né? Porque os projetos são sempre criativos, tu tem que estar lidando com muitos universos diferentes. Sim. Outros que tu tem que ter um gerenciamento, tu tem que saber gerenciar, porque tu não pode colocar, por exemplo, a mesma marcenaria fazer 10 lojas. Sim, é que letreiros. Meio que impossível, né, isso acontecer. Né? E outra, né, falando de prazo de 30 dias, lembrando que as obras são feitas de madrugada. De madrugada, ou seja, então pessoal... tu não pode estar durante o dia fazendo essas obras. Não, às 11 da noite é o momento que tu consegue entrar dentro do shopping e tu sai às 6 da manhã. Né? Então, quando o pessoal está indo embora do seu passeio, a gente entra com capacete, tudo articulado, com nomes, RGs, tem toda uma parte por trás bem rígida para poder entrar no shopping. O shopping também não deixa qualquer pessoa entrar de madrugada dentro, não faz sentido. Então tem que ter essa cautela por trás também dos profissionais, né? Até atualmente eu estou fazendo a loja do Shopping Total, que é uma franquia, lembrando que a Silvia falou na franquia, Sim. né? É uma franquia da Cacau Show que vai ter. Então, neste caso, a gente está executando a obra, porque todo o projeto vem de São Paulo. Né? Então, a gente faz toda a execução, acompanhamento sobre isso. Mas é um universo que eu amo. Ó. Inclusive, nos aeroportos também a gente tem bastante trabalho. Fala um pouquinho, então do que... Da área comercial. Me embolei aqui na pergunta, vocês viram, né? Eu me embolei, mas, gente, acontece, é ao vivo.
Me conta um pouquinho quais foram as lojas de tipos diferentes. Já fez joalheria, já fez cafés. Nossa, restaurantes. Vários também, Vários. né? Revisterias. Nossa, Constanza. Tem uma tem infinidade. muita opção. Na área de crianças também a gente já trabalhou bastante. Enfim, tem não só aqui em Porto Alegre, mas temos loja em todo o Brasil. Muito bem. Muito obrigada por esse bate-papo delicioso, viu só que maravilha? Conhecendo um pouquinho mais esse mundo comercial que a gente ainda não tinha falado aqui, só eu e tu, né? É verdade. Então, criou essa oportunidade muito boa. Já que eu vou chamar o intervalo e... Eu vou mudar de cadeira. Isso aí, porque os nossos convidados chegaram e vão conversar um pouquinho aqui com a gente. A gente volta já. Voltamos com a Arquitetura e Design agora aqui com os nossos convidados, o arquiteto Marcelo Nebel e a arquiteta Tahina Cobalcini. Sejam bem-vindos ao Arquitetura e Design, ao nosso cenário, ao nosso programa. Bem-vindos. Muito obrigado, Jaque, Constância. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer imenso estarmos aqui com vocês. Claro, e a gente veio falar hoje sobre Mostra Elite, que vocês estão participando este ano. Vamos contar um pouquinho do ambiente de vocês? Sim, vamos lá, né? Esse Quer ano... começar? Pode, vamos lá. Bom, esse ano a gente está trazendo o ambiente inspiratório, é o nome que a gente deu para o ambiente, né? Um ambiente... Esse nome, na verdade, é uma brincadeira. Um home office é um espaço que é para permitir quem usa se inspirar e pirar um pouquinho. A gente quis deixar toda a parte séria para o trabalho, né? E fazer com que o ambiente se torne um lugar mais descontraído, mais leve, mais agradável, né? E com isso, tanto a criatividade quanto um pouco da piração conseguem fluir um pouco melhor, né? Fala um pouquinho, Thay. A gente quis trazer também um pouco do conceito que a gente tem no nosso próprio escritório. Quando a gente fala geralmente em home office, a gente pensa num escritório dentro de casa. E a nossa proposta foi trazer um pouquinho da casa para dentro do escritório, para tornar o ambiente mais aconchegante, mais agradável de se trabalhar, já que o trabalho em si costuma ser cansativo, então que pelo menos o ambiente ajude a pessoa a estar numa situação mais agradável. Mais descontraída também, né? Exatamente. Para sair um pouco daquele negócio do profissional, mais focado e tal, e tu dar uma descontraída e trabalhar, claro, mas relaxado. E trabalhar com lazer, né? Exato. Porque nada melhor de tu estar no teu ambiente de trabalho bem, num ambiente aconchegante. Até porque né? é um que dos tu lugares consiga, que tu consiga desenvolver. Exato, É verdade. Então... E sabe que isso é engraçado, né? Fazer com que o ambiente se torne acolhedor, né? Isso de fazer com que o ambiente tenha um pouco da nossa personalidade também. E isso é algo que até a ideia surgiu de tanto os clientes irem no nosso escritório e sempre que eles entram a reação é a mesma, tipo, pô, que ambiente legal, que gostoso trabalhar aqui, parece uma casa, não parece um escritório. Sim. Então a nossa ideia foi bem essa, foi tirar essa ideia de que o home office, ou seja lá, o escritório em casa ou não, não precisa ter cara de escritório. Sim, ser uma coisa muito mais fechada, assim. Não precisa ter aquela iluminação fria, sim. os móveis super, assim, básicos e sem nenhum pensamento em cima do conforto visual e do conforto de sentimento da pessoa, Claro. assim, né? Não, e até que os ambientes descontraídos, eles te dão mais criatividade, né? Tu fica mais livre para ser criativo. Para pirar um pouco. Para pirar. Já que ele usou essa palavra, né? Correto. Inspiratório, né, gente? Inspiratório, né? Até a gente tiveram várias coisas no ambiente que a gente cuidou de fazer diferente do que seria o tradicional, justamente para permitir um pouco isso, né? Tipo, o tapete, a gente fez um tapete que nós desenhamos e aí nós não quisemos que as bordas deles fossem retas ou enfim, lineares. Sim. Os tapetes, eles são formados por hexágonos, né? E aí a borda acompanha o desenho desses hexágonos, né? E às vezes algum falha. Depois os hexágonos aparecem no revestimento da bancada e também não é aquela parede toda revestida. Sim. Então, uma série de coisas que a gente pensa assim, normalmente seria assim, aí a gente procurou fazer diferente. Um pouquinho diferente para deixar o ambiente. E outra coisa, né? Mostras de arquitetura é um momento pra gente realmente pirar. Mostrar ali, tá divulgando o seu trabalho, claro, mas é um momento que tu tem essa liberdade de pirar, de colocar o que tu quer, a ideia, o conceito, fazer uma proposta bem diferente, né?
Porque as pessoas que estão visitando ali, né? As pessoas estão circulando. Então, na realidade, olha, mas que interessante isso, né? Então, acho que chama atenção de alguma maneira, né? E o bacana também é que mesmo a gente tendo dado uma piradinha no espaço e burlando as regras, muitas pessoas entram no espaço e dizem, nossa, eu queria exatamente isso na minha casa. Então, acaba sendo um fora da regra que aparentemente agrada a maioria dos visitantes. Com certeza. E uma coisa bacana também é que isso que ela falou é perfeito, assim, é um conceito que existe desde o início da Studio Up, assim, a gente sempre quis fazer com que o cliente, a pessoa que vai usar, né, o espaço, seja a sua casa, seja o seu escritório, seja o que for, fazer com que aquele ambiente seja uma extensão da sua personalidade, porque no fim das contas, o que é arquitetura, né? De interiores, vamos lá. Para nós, para a Studio Up, a arquitetura de interiores é quando a gente consegue fazer com que a pessoa entre no ambiente e diga assim, ó, esse é o meu lugar. Sim, se sinta bem, né? Se sinta em casa. Exato, é a tua personalidade que está ali expressa naquele ambiente, sabe? Então, é isso, é o teu escritório, é o teu ambiente de trabalho, é o teu quarto, é a tua sala, sei lá, é o teu canto de churrasco, é o que for. Seja o ambiente que for, né? Mas como tem que ser o profissional tem que conhecer seu cliente, né? Não dá pra tu fazer um projeto que é a cara do profissional, senão não faz nenhum sentido, porque não é ele que vai morar ou estar ali, lá né? o dia a dia, né? Perfeito, perfeito. É exatamente esse o nosso conceito, é o que a gente sempre diz, né? É aquela coisa de a gente entender o que o cliente quer, que às vezes nem o cliente sabe exatamente o que ele quer, né? Então, é entender o que o cliente quer e traduzir isso num ambiente para ele. E como vocês fazem essas abordagens para os clientes, né? Por exemplo, citando, o cliente ainda não está muito decidido do que ele tem intenção. Como vocês fazem essas abordagens para ele e para vocês, não, eu acho que ele está indo por aqui? Isso é bem engraçado. A nossa primeira reunião, isso eu acho que é meio de praxe da maioria dos arquitetos, é uma reunião. A gente chama de entrevista de aproximação. Só que a gente faz uma entrevista bem longa. Assim, a gente já... Vou dizer assim, o último caso, por exemplo, que era um apartamento inteiro, foi umas 2 horas e meia de entrevista. Né? Sim. E vai pra realmente entender, né, de fato ali o interior do cliente, o que ele deseja, né? Exato, né? Só que aí que tá, às vezes quando o cliente não sabe exatamente o que ele quer, a gente começa... pois é, que cor que tu gosta? Não sei exatamente. Ou não tem uma preferência, não tem um gosto particular, não tem uma coleção. Aí, às vezes, a gente até pede desculpa. Olha, a gente vai se tornar um pouquinho mais invasivo. E aí a gente vai perguntando e começa a cutucar, para ver de onde que sai. Cutucar no bom sentido, claro, né? Mas é claro, ir perguntando coisas assim, e aí, às vezes, sem querer, a gente pergunta uma coisa que o cliente responde e cai uma ficha, sabe? E às vezes essa ficha... É a diretriz, né? Pode ser, assim, o protagonista do projeto, né? Então, mas eu acho que é uma das partes mais gostosas, assim, E é bacana também porque no meio da entrevista, assim, por exemplo, tem cores de preferência? Não tem. Aí tu começa a falar de outro assunto lá pelas tantas... sei lá, a gente fala do cinza, daí o cliente, cinza de jeito nenhum. Aí então, já vai se norteando para onde seguir, né? Exatamente, conforme a conversa vai fluindo, por isso que acaba sendo sempre uma conversa mais extensa, né? Sim. Pra gente poder arrancar nesses detalhezinhos. Tudo. Exatamente. Gente, vamos aproveitar e chamar as fotos para vocês verem então o inspiratório, o ambiente na Mostra Elite que eles projetaram e criaram. Ali está a mesa de trabalho, então, com aquele fundo maravilhoso. Conta para nós quais são os materiais ali, como é que tu fizeste? A gente, na verdade, um dos nossos carros-chefes foi essa parede de fundo com os painéis retroiluminados, né? A gente fez uma regra a nossa única regra é que nenhum painel tem o mesmo tamanho que o outro e eles não estão alinhados entre si. E foi a alternativa que a gente buscou para, junto com os perfis embutidos do teto, criar uma iluminação suficiente na mesa sem precisar ter uma luminária muito agressiva em cima da pessoa que está trabalhando. Além de ter uma luz difusa que não proporciona tanta sombra. E aí, em relação aos materiais, a gente procurou destacar o que a gente tem de melhor aqui e na sua maneira mais bruta. Então, a gente trabalhou muito com o metal, a gente trabalhou com os tecidos de fibras naturais, o algodão, o couro.
E até mesmo a pedra que a gente escolheu para nossa bancada, a gente achou ela tão bonita que a gente resolveu pendurar ela na parede como um quadro para dar um destaque a mais para uma obra de arte que vem da natureza, né? Tá aí ela, Lindíssima, né? né? Essa pedra, quando a gente viu ela na revenda, a gente achou ela tão fantástica que a gente comentou, pô, se esse desenho tivesse numa tela, qualquer pessoa diria que é uma obra de arte, né? Não, e hoje em dia a gente já está vendo as pessoas pendurando os tapetes como obras na parede, né? Então por que não também as pedras? Exato. Também são obras, Por né? que não? E por que não contrastar, por exemplo, com esses 3 quadros de pop art? Assim, isso é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né? Por exemplo, aquele espelho ali do lado que tem uma moldura, enfim, um pouco mais clássica, vamos colocar, né? Mas ela é uma moldura mais imponente, ao mesmo tempo esse trio de quadros que não tem moldura, né? E em cima de cada um deles esse trio de arandelas fabuloso, totalmente artesanal, feito de bambu. Que legal. Também foi outra pegada que a gente quis trazer para o projeto. E aí, isso foi muito bacana. O nosso parceiro de iluminação produziu exclusivamente para esse ambiente essa luminária de coluna que aparece à esquerda do sofá. Bem interessante. Que é muito legal e ela é articulada também, iluminação com LED, mais essas 3 arandelas e aquela pendentezinha que aparece ali à direita em frente ao espelho, né? Então, é o tipo de contraste que a gente gosta de fazer, né? É muito bacana, assim, né? Aí, Inspira, respira e pira, né, gente? Tudo a ver com o ambiente. E aquele fundo lá, aquele fundo lá foi que uma... todo mundo para tirar foto, né? Uma galera para tirar foto lá e também, não vamos mentir que era um pouco da nossa intenção também. Sim. Justamente para dar uma sensação de perspectiva, profundidade, né? A gente pensou muito nessa visão do observador aqui, de quem vai estar na mesa de trabalho, né? É importante citar que essa é a vista de quem está sentado na mesa de trabalho. É exatamente essa linha É exatamente essa, que a né? pessoa que está trabalhando enxerga. E normalmente, para dar essa sensação de profundidade, amplitude, inclusive nós recorremos ao espelho, né? Só que a gente quis trazer uma outra alternativa, mostrar que às vezes uma parede adesivada, dependendo da imagem, dependendo de onde ela vai ser vista, ela funciona tão bem quanto o espelho para uma perspectiva. E o mais bacana é que, por exemplo, eu acho que talvez nem dê para ver aqui na imagem, mas ali naquela parede tem um quadro de disjuntores. Realmente não dá pra ver. Ai, agora Que ele agora tá eu lembrei. adesivado, ele tá ali um pouquinho à direita do centro da parede para cima, assim, se a gente passar uma linha bem no meio da altura da parede, um pouquinho para cima, e digamos assim, 1/3 da parede da direita vai estar ali aquele quadro de disjuntores. Então isso foi também para mostrar como um adesivo desses Também pode camuflar algumas coisas. ajuda a disfarçar. Claro. Na Quadro de realidade, essa imagem que vocês localizaram, ela também remete ao fundo da mesa, né? Sim. Ela é volumétrica, lá mostra muita profundidade, com a luz também deu essa questão da profundidade atrás da pessoa, né? E a gente fez essa brincadeira de que atrás da mesa a madeira está saindo da parede. E aí ela acompanha por todo o forro até o lado da parede adesivada, onde a madeira entra na parede, para dar uma viajada mesmo e pensar um pouquinho fora da caixa. Certo. Muito legal. Aí o revestimento que a gente comentou antes, que ele sobe de uma forma meio desconstruída, assim, né? Sim. Não... Faz um desenho bem bacana, assim, bem diferente. Trazer um pouco da sensação de natureza para dentro do ambiente, aqui trabalhando com essas cascas de madeira, né? O artesanato brasileiro em geral que a gente quis destacar, quase todos os itens de decoração do ambiente são... todos não, mas quase todos são de artesanato de diferentes lugares do Brasil, né? Isso, a gente tem artesanato de tribo marajoara, a gente tem da Paraíba, a gente tem Que de legal. Minas Gerais, então a ideia foi trazer um pouquinho do que tem de melhor em cada cantinho do Sim, país. perfeito. Muito bacana. E sobre a escolha de cores para o ambiente, como que foi selecionada? A paleta de cores, a gente quis trabalhar com uma paleta de cores realmente bem neutra, né? Essas cores que a gente colocou nas paredes são cores realmente bem neutras. E a gente trabalhou todo o ambiente com praticamente tons sobre tons. E a nossa ideia era deixar o destaque da cor realmente para aqueles 3 quadros pop art que a gente viu ali em cima do sofá, que ali é onde vem toda a saturação, né? E, enfim, a descontração para o ambiente, né? E o tapete, né? O tapete que nós, quando nós desenhamos também, a gente escolheu as cores ali que fizessem referência ao porcelanato que a gente utilizou na área de trabalho ali, né? Então ali são 3 cores de couro natural, né?
e dois couros tingidos. Muito bem. Que bacana. E aí, A mesa, ela é um tampo de pedra e os pés são metálicos. A mesa é de vidro. A mesa é de vidro. Ela é de vidro e os pés são metálicos. Tá. A pedra que a Thay comentou Pois antes é. era da bancada. A bancada de café sim, e que chá fica ali. que tem ali Isso, do lado. Entendi. Eu achei que era da mesa. Trocou, se confundiu Ok. já. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, muito bacana o trabalho. E aí, continuem pirando, se inspirando e tudo, né? Certamente. Parabéns pelo trabalho. E a mostra vai até que dia? Vai até dia 24 de novembro, né? 4 de novembro. Então tem aí 2 semanas para vocês irem, aproveitarem, contemplarem o Guaíba, que fica, ó, uma paisagem maravilhosa. Vocês não podem perder. E o nosso programa chegou ao fim, mas amanhã eu e a Jaque estaremos de volta, porque quarta-feira tem Arquitetando Memórias. Vocês não podem perder. Até lá. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.